Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História, hoje iniciando a nossa unidade 3. Eu sou o professor Artemio Montanho e é um prazer estar aqui com vocês dando continuidade aos nossos conteúdos. Então, fiquem todos atentos para não perder nada da nossa aula, porque vocês sabem que é muito importante a história para que a gente possa compreender o nosso passado e, como já disse antes, quem sabe fazer projetos, traçar projetos para o nosso futuro, não é? Então é importante a gente conhecer um pouco dessa história mundial, além da nossa história local, porque a gente sabe que tudo está envolvido, uma coisa puxa a outra, como diz o ditado, né? Então, para a gente abrir essa nossa unidade, vamos verificar qual é o nosso objeto de conhecimento de hoje? Como objeto de conhecimento, nós temos a formação e o funcionamento das monarquias europeias e a lógica da centralização política e os conflitos na Europa. Como detalhamento desta aula, nós temos lógica da centralização política e os conflitos na Europa, ok? Então, fiquem bastante atentos que nós vamos iniciar a nossa aula. Então, vamos lá. Nós temos que entender que a Europa, ainda, no final daquele processo da Idade Média para a Idade Moderna, como nós já conversamos algumas vezes, já trouxemos essas informações para vocês, passava por um processo de desestruturação do poder dos monarcas e com isso nós tivemos o processo de quê? De feudalização. Lembra da estrutura dos feudos, onde se buscava ter autossuficiência e se isolar dos outros cantos do mundo? Afinal de contas, lembre que ao final da Idade Média, as invasões dos povos bárbaros, e o excesso de crimes, de mortalidade, de tudo o que acontecia, fez com que muita gente fugisse da cidade para os campos. Então, esse processo de feudalização da Europa fez com que surgissem, então, ali, de fato, os feudos, essas unidades autônomas, pelo menos que buscavam ser autônomas, sob o comando de uma única chefia, que era quem? O senhor feudal, que geralmente era um nobre que detinha a posse dessas terras. E, para que as pessoas pudessem habitar em suas terras, elas tinham que pagar altos tributos, não é? Na forma de produção, na forma de trabalho nas terras do senhor. De alguma forma, eles tinham que retribuir essa acolhida que o senhor feudal lhes proporcionou. Então, com o processo de virada da Idade Média para a Idade Moderna, como a gente viu, a forma de pensamento da sociedade vai se modificar, com a questão do Renascimento. Depois nós temos também a questão da mudança do sistema econômico feudal, que era baseado na produção agrária, ou seja, o trabalho ligado à terra, a produção agrícola, para uma nova forma de economia, que foi a economia capitalista, mas que se valeu das formas de produção feudal para realizar o que foi chamado por Karl Marx em o processo de acumulação primitiva do capital. Então, graças a essa produção agrária em transformação, garante o subsídio econômico para que mais tarde o pensamento capitalista de fato possa se estabelecer dentro da Europa e de lá para o mundo. Mas, para que de fato ocorra esse processo de transição, que, claro, como nós já falamos várias vezes, não é de uma hora para outra, a pessoa dorme medieval e acorda moderna, não é isso. É um processo que vai acontecendo devagar ao longo dos séculos. Mas muitas mudanças foram necessárias, além da forma de pensamento político, econômico e religioso, tá bom? Como nós sabemos também, algumas alianças foram muito necessárias. Eu falei nós sabemos porque nós já acabamos comentando um pouco sobre essa situação na unidade anterior, quando nós falamos sobre o processo de aliançamento dos reis e da burguesia, ok? No entanto, agora nós vamos dar um enfoque todo especial no processo de surgimento dos Estados nacionais modernos europeus, ok? Então vamos lá? A formação do Estado Nacional moderno representou uma nova fase das relações comerciais de alguns países europeus e contribuiu para a centralização do poder real.
O que isso quer dizer? Quer dizer que todo aquele processo ligado às grandes navegações gerou riqueza. Lembra? O processo de colonialismo ali. Então, claro que as rotas de comércio terão, sim, uma mudança por conta das matérias-primas que eram extraídas das colônias e que eram levadas para onde? Para as suas metrópoles, para serem transformadas em outros produtos que voltavam de novo para a colônia para serem vendidos lá. Então, as colônias, na mesma medida que se tornavam fornecedores de matéria-prima, também se transformaram em quê? Em consumidores desses mesmos produtos. Então, nós temos aí a questão do pacto colonial sendo colocado em prática, tá bom? Lembrando que o pacto colonial ainda obrigava que essas colônias tivessem toda e qualquer direito de comércio revogados, eles só podiam comprar ou vender produtos unicamente da sua metrópole. Além do que, se buscava dentro daquela expansão marítima comercial uma rota alternativa de comércio com as Índias para a compra de especiarias que eram vendidas a um alto preço na Europa. Então, claro, a dinâmica de comércio nesse momento que estava presa ali no mar Mediterrâneo com os genoveses, venezianos e, claro, com os árabes, de repente vai ter uma mudança e o Atlântico vai se tornar agora uma nova rota comercial muito viável para quem resolveu investir nas chamadas grandes navegações, ok? Continuando. O Estado Nacional Moderno, ou Antigo Regime, que também pode ser chamado de absolutismo, consistiu em um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política. A partir do século XVI, a Europa Ocidental sofreu diversas transformações que promoveram o crescimento das cidades, das atividades comerciais e da ciência. Lembra quando nós trabalhamos ali na cidade de Gênova a questão do Renascimento? Que Gênova foi favorecida por conta da sua localização, que tinha fácil acesso à navegação, os barcos podiam chegar, sair, levando e trazendo mercadorias. Além de que muitos comerciantes, aquela burguesia mercantil que enriqueceu, que surgiu ali ainda na Idade Média, dentro dos feudos e nas encostas dos burgos. Lembra que receberam o nome de burgueses porque moravam nas encostas dos muros que protegiam os feudos? Então, tenha em mente que essa classe cresceu muito economicamente por conta das práticas comerciais. E como nós vimos, as cidades, principalmente ali na Itália, começando por essas cidades portuárias, tiveram um crescimento populacional, cultural e econômico muito grande. Então lembra que esses pensamentos políticos, econômicos, a maneira como a sociedade se comporta também vai ser influenciada de modo muito grande por conta do Renascimento. Não é simplesmente a questão do resgate das culturas grega e romana, Não é somente a recuperação, mas a partir do Renascimento a gente tem os estudos dos escritos dos filósofos antigos, a recuperação de muito conhecimento, além, claro, também das questões artísticas. Mas não é apenas a recuperação. Quando nós falamos em renascimento nesse momento, nós estamos falando no processo de releitura, da cultura, do conhecimento, das artes da antiguidade, uma releitura e uma nova forma de se produzir arte, conhecimento, cultura e religião. Então, aquilo que foi tirado da antiguidade se renova. Então, nesse momento, muitas reviravoltas, muitas mudanças sociais estão acontecendo, ok? E aquela classe, a burguesia mercantil, tem um papel fundamental em todo esse processo, que a gente vai entender durante o decorrer da nossa aula. Continuando, foi em meio a essas mudanças que as monarquias nacionais surgiram, contribuindo para o fortalecimento do poder real e acarretando no desaparecimento gradual da servidão e no declínio do mundo feudal. O que isso quer dizer, professor? Desaparecimento gradual da servidão no declínio do mundo feudal. Quando nós falamos na questão da servidão, nós não estamos falando de escravidão, mas nós estamos falando daquele sistema de trabalho ligado à terra onde aquele servo está preso à terra, não pode sair de lá porque ele tem uma dívida com o senhor feudal pelas relações que se estabeleceram no início da Idade Média, o comitatus, o colonatus, que foi juntado da cultura grega e da cultura
dos povos bárbaros, onde se fazia um juramento de fidelidade àquele senhor com quem você estava ali coabitando, que era o dono das terras onde você vivia. Então, aquela pessoa que fazia esse juramento, que morava nessas terras, tinha uma dívida de servidão. Ele não podia fazer nada que não fosse aprovado pelo seu senhor feudal. Então, esse sistema de servidão, onde o colono é preso à terra, aquele servo está preso à terra e as suas obrigações para o seu senhor, começaram a deixar de existir. Por quê? Porque por conta da mudança da dinâmica econômica, nós vamos ter, por exemplo, dentro da Idade Moderna, o surgimento da Revolução Industrial, que vai fazer com que as pessoas abandonem de vez o trabalho com a terra e passem a trabalhar nas fábricas. E nós vamos ter a substituição desse trabalho servil, que é ligado ali de modo forte à Idade Média, ao surgimento do trabalho assalariado. Entendeu? Então não trabalho mais para alguém por uma dívida de servidão, de gratidão ou por um juramento que eu fiz. Mas agora eu trabalho para alguém por conta de um salário que eu vou receber em troca da minha força de trabalho, em troca das minhas horas dentro de algum lugar onde eu vou trabalhar. Deu para entender essa questão? Outra questão também ali, ó, esse declínio do modo feudal vai consistir principalmente no processo de enfraquecimento do poder dos senhores feudais e o surgimento de uma nova figura ali que vai centralizar o poder nas suas mãos. Na Idade Média, com o processo ali de feudalização, nós tivemos a fragmentação do poder que passou a ser distribuído nas mãos dos senhores feudais e fugiu das mãos dos reis. Agora, na Idade Moderna, nós vamos ter uma dinâmica ao contrário disso aí, tá? A dinâmica vai ser contrária. Agora, o poder que estava esfacelado, dividido nas mãos dos senhores feudais, terá uma tendência a se centralizar nas mãos dos monarcas, ok? Então eu tenho que trazer para vocês aqui, ó, uma imagem que mostra para a gente o processo de como essa sociedade no período moderno vai estar ali representada, tá bom? Na verdade isso acaba sendo uma sátira, mas que ao mesmo tempo em que faz ali uma piada, em que, vamos dizer assim, tira um sarro da sociedade naquele momento, ela retrata também a realidade com que as pessoas mais pobres eram exploradas. O que você percebe nessa imagem, né? Você vê um homem velhinho ali, ó, abaixado, corcunda, já cansado, quase moribundo, né? Com as roupas rasgadas e segurando uma enxada ali, né? Uma ferramenta para trabalhar. E ele carrega, ao mesmo tempo, ali outros dois homens em suas costas, não é? Agora, o que essa imagem de fato ela significa? Bem, nós temos ali, ó, aquele homem vestido com roupas de vermelho, em traços de azul, e um chapéu emplumado. Observa que esses detalhes nos revelam quem são essas pessoas. Observa também que esse homem vestido de vermelho tem aqui, ó, na sua cintura uma espada, não é? Está segurando uma espada aí na sua bainha. Então, esses elementos, a cor da roupa, a espada, as vestimentas dele, de modo geral, revelam que ele faz parte da nobreza, que era chamada de primeiro estado, por exemplo, dentro da França. Na frente dele, nós temos um outro representante de uma outra classe social importante, que você pode perceber está vestido com roupas de clérigo, não é? Então nós temos aí o segundo estado, que geralmente estava ligado à nobreza, né? Primeiramente nós temos ali o rei, abaixo nós temos, claro, que ainda os seus nobres, a sua corte, e também principalmente a igreja. Lembra que nós já conversamos que a igreja e a nobreza estavam intrinsecamente ligadas, porque só quem era permitido fazer parte do clero eram quem? Pessoas que nasciam com sangue azul, que faziam parte da nobreza. Só depois, né, que nós vamos ter o processo de abertura para a participação de pessoas de outras classes sociais. Então, nós temos aí a nobreza, o clero representado também, e abaixo deles ali, carregando nas costas, levando nas costas, nós temos ali a classe mais pobre, o terceiro estado, que era representado geralmente por quem? Pela burguesia e pelos trabalhadores, do mais baixo nível da sociedade. Então, o que vai acontecer com o processo de surgimento, por exemplo, desse sistema de governo monárquico na França? Não só na França, como também em outros estados nacionais chamados de modernos, né? Com a questão do absolutismo. Nós vamos ter as classes mais altas, mais ricas,
explorando as classes mais pobres através dos altos impostos que eles têm que pagar. Então você imagina, já vivem uma vida dura de trabalho no campo, de sol a sol, e ainda grande parte do que eles conseguem obter do seu trabalho suado e pesado tem que ser pago como tributo para quem? Para a nobreza e para a igreja também ali, ok? Então, é o mais rico explorando o mais pobre. E claro que todo esse processo de centralização político no poder nas mãos do rei vai contribuir para que haja o fortalecimento desse sistema absolutista, não é? E, claro, que se continue com os privilégios dos nobres da igreja, enquanto os mais pobres continuavam sendo explorados. Claro que isso vai ser motivo de revoltas em muitos lugares, como por exemplo na França, né? Foi um dos motivos que levou à questão da Revolução Francesa. Continuando o nosso conteúdo, o processo de centralização política nas mãos do rei foi o símbolo da formação dos estados modernos na Europa. Lembra? Nós conversamos, se na Idade Média nós tínhamos o poder esfacelado, fragmentado nas mãos dos senhores feudais, agora nós vamos ter aqui o processo de centralização desse poder nas mãos dos reis, ok? Exemplos mais clássicos desse processo foram Espanha, Portugal e França. As mudanças na forma de governar tornaram mais claras as diferenças entre o mundo moderno e o mundo feudal. Entre os principais aspectos que caracterizaram as monarquias nacionais estão, vamos ver então quais são essas características. Vai começar a aparecer para vocês aí na tela a primeira delas, que é a burocracia administrativa, que ganhou um corpo de funcionários que tinha uma função de desempenhar tarefas de administração pública. Então, para que haja funcionamento com cobrança de impostos, para garantir que todo mundo de fato pague e para que esse dinheiro fosse entesourado, contabilizado e até ser utilizado pelas nobrezas ali nos seus jantares luxuosos e garantir suas vestimentas e a manutenção dos seus castelos, tinha que ter um corpo de funcionários que garantisse, né, que isso fosse feito. Continuando, a força militar, que gerou a necessidade de criação de um exército nacional para conter possíveis invasões ou confrontos com outros países e também para estabelecer a ordem pública na sociedade. Então, se eu tenho um reino agora, eu tenho fronteiras grandes, eu tenho que garantir que haja uma forma de manutenção da propriedade sobre esse território. E a melhor forma encontrada foi o quê? No estabelecimento de um exército que utilizasse as armas que haviam naquele momento, claro, e o equipamento necessário, para garantir a minha posse e também que as ordens que eu mandasse executar fossem executadas. Continuando, leis e justiças unificadas, que foram responsáveis pela formação de leis que possuíam caráter de manutenção da ordem, além de melhor proteger os direitos e deveres dos cidadãos. Mas quem eram os cidadãos nesse momento? Será que qualquer pessoa pobre que não tivesse posses era considerado cidadão? Será que quando ele fosse para um julgamento contra um nobre, será que ele ganharia uma causa? São coisas que nós temos que pensar. Porque aparentemente é muito bonitinho, né, o processo de estruturação das monarquias nacionais, colocando tantas leis, tantos direitos aparentemente que deveriam funcionar. Mas na prática, será que eles funcionavam? Continuando. Sistema burocrático que marcou o surgimento das tarifas e tributos cobrados pelo rei para sustentar as despesas públicas. E aí, né, que nós temos um dos grandes problemas. Esse sistema de cobrança de impostos vai fazer com que hajam muitas revoltas, porque toda vez que a nobreza, né, a corte do rei precisava fazer um jantar, ou que o exército precisava gastar e que os cofres iam se esvaziando, adivinha? Passava uma nova coleta de impostos ou até mesmo se aumentava a taxa de impostos que você deveria pagar para manter o luxo da corte e o exército funcionando. Continuando. O desenvolvimento da navegação marítima marcou a busca por expansão territorial dos estados nacionais modernos. Como a gente já sabe, né, que essa expansão marítima comercial tem uma dupla ou até mesmo uma tripla intencionalidade, né, porque na mesma medida em que se busca novas terras, se busca também novas riquezas por parte dos monarcas. Por parte da burguesia também eles queriam lucrar com o comércio que seria estabelecido com essas expansões marítimas. E a igreja, por outro lado, também lucrou e ainda teve a oportunidade de mandar o quê? Seus
corpos missionários ali para fazer o quê? Espalhar o evangelho, catequizar o gentio, mas nós sabemos também que ela contribuiu de maneira muito grande para o processo de colonização e lucrou bastante também com todo esse processo, não é? Continuando. Os reis almejavam conquistar riquezas no além-mar, obtendo novos mercados e expandindo o comércio. A busca por metais preciosos e o interesse na propagação da fé cristã também impulsionaram a descoberta de novos territórios. O Estado Nacional Moderno Português retratou claramente isso na colonização da América Portuguesa no século XVI. O objetivo dos portugueses foi concretizado na prática colonizadora que ocasionou a ampliação de suas fronteiras, a obtenção de novos comércios, o descobrimento de locais com metais preciosos e a disseminação do catolicismo. Resumindo perfeitamente as ambições que os estados nacionais modernos possuíam, tá? Mas nós não podemos esquecer que, mais uma vez, aquela burguesia comercial que enriqueceu fez parte disso de um modo muito grande. Claro que se aproveitou disso também. Afinal de contas, quem vocês acham que financiaram, por exemplo, para montar a escola de Sagres, para desenvolver tecnologias de navegação e, de fato, colocar tudo isso para funcionar? Exatamente. A burguesia comercial enriquecida com quem? Logicamente com o comércio, não é? Então, a burguesia quem vai bancar? Como nós já verificamos antes, o rei tinha autoridade política, mas quem tinha um dinheiro para bancar tudo era a burguesia. Então, os reis, para colocar esse sistema para funcionar, dependiam do dinheiro da burguesia, ok? A formação do Estado Nacional moderno representou uma nova fase nas relações comerciais de alguns países europeus e contribuiu para a centralização do poder político real, como foi o caso do rei francês Luís XVI, que simbolizou em uma frase esse período dizendo que o Estado sou eu, tá bom? Então lembra que a figura dos reis foi muito necessária para a burguesia para que ela continuasse lucrando, né? Afinal de contas, mesmo com o fortalecimento do poder dos reis, ainda haviam marcos, condados, haviam várias marquesados, marquesados, condados e outras distribuições de terra que ainda meio que estavam independentes, não é? Então, havia necessidade de se unificar as terras, os impostos e as moedas. Mas somente uma figura central com autoridade suficiente poderia fazer isso, no caso, os reis. Por isso também que aquela burguesia comercial apoia o ressurgimento da figura do rei com poder em suas mãos. Por quê? Porque só quem vai poder dar ordem para unificar pedágios, unificar tipos de moeda que eram utilizados para as negociações, era a figura do rei. Então, com isso, os negócios daquela burguesia mercantil estaria garantido e, claro, traria mais lucros e mais benefícios para eles. Então, claro que ninguém faz nada de graça. Como já dissemos aquela frase, aquele ditado popular, não existe almoço grátis. Dificilmente alguém vai fazer algo nesse nível, né, de política, de economia de graça, né, dificilmente não. Ninguém faz isso. Todo mundo tem um interesse em particular. No caso da burguesia comercial, era enriquecer ainda mais com o processo de fortalecimento da figura do rei. Continuando. Chamado também de Rei Sol, Luís XIV retratou o apogeu dos reis no antigo regime, até o surgimento do período iluminista, no século XVIII, que criticou a política centralizadora dessa época. E eu trouxe aqui o Luís XIV para vocês terem uma ideia, tá? L'état c'est moi. Essa é a famosa frase do Luís XIV, que significa o Estado sou eu. Mas, de fato, o que significa tal frase, ele dizer o Estado sou eu? Lembra, nós passamos pelo processo de centralização do poder. Nós estamos falando sobre o processo de formação dessa monarquia absolutista, ou seja, os Estados nacionais absolutistas europeus ou antigo regime, onde nós vamos ter algumas teorias sendo colocadas em prática ali para defender o processo de governo desses reis, como, por exemplo, a questão da teoria do direito divino, que a gente vai também verificar elas um pouco depois,
que dizia o quê? Que os reis, os príncipes, nasciam reis e príncipes por escolha divina, tá bom? Nasciam reis porque Deus quis que eles fossem reis. Lembra que a gente viu que, por exemplo, a igreja tinha um poder muito grande, que ela era que coroava os monarcas, então ela também está fazendo parte dessa questão de defender o poderio dos reis. Só mais tarde, com aqueles problemas ali, quando os reis estavam cansados de estarem submetidos à autoridade papal, à autoridade da igreja, que nós vamos ter aquela série de conflitos ali, né, presentes, quando nós vamos ter a quebra de muita coisa, que a igreja perde poder. Alguns países vão estabelecer suas próprias religiões, como, por exemplo, a Inglaterra com a questão do anglicanismo, não é? Mas até então, nós vamos ter a aparência ainda muito forte da igreja, mas as figuras de poder agora se tornando mais proeminentes, no caso os reis, o poder centralizado em suas mãos, eles terão uma tendência a realizar esse governo de forma absoluta, por isso é chamada de absolutismo, porque ninguém ousa contradizer as ordens do rei. Mas, ao mesmo tempo que a gente observa esse processo de centralização econômica, política, tudo nas mãos dos reis, quer dizer o quê? Que é o Estado quem define os rumos econômicos, tá? Sociais, a serem seguidos por todo o seu país. Ok? Então, é a figura dos reis. Então, quando nós falamos em Estado absolutista, o rei manda e desmanda. É ele que decide que tipo de produtos serão fabricados, que tipo de produtos serão comprados, para quem serão revendidos, a que preço vai ser revendido. Ok? Então, o Estado, ele intervém, nós vamos ter uma política protecionista, onde o Estado está todo o tempo intervindo nas práticas comerciais. É o Estado. Mas quando nós falamos em Estado, nós não estamos falando nessa representação de Estado que nós temos hoje, né, com a figura do governador, que tem seus subsecretários de política disso, da economia, da educação, da saúde. Não é. Quando nós falamos em Estado, nesse momento aí na Idade Moderna, nós estamos falando especificamente da figura do rei, tá? O Estado é o rei. É ele quem decide tudo. Todos os aspectos da vida social, econômica, política, está centralizado nas mãos do rei. Por mais que ele tenha seus conselheiros, seu ministro para alguma coisa, mas se ele não gostou, não gostou. E bola que segue é o que ele mandar e acabou. Se afinal de contas, os reis governavam por direito divino. Então não havia quem fosse contra os mandos e os desmandos do rei. E quem foi a personificação absoluta dessa questão de se identificar como figura do Estado, com o poder máximo, com a autoridade máxima, foi o Luís XIV. Esse cidadão aqui que inventou até mesmo a questão da moda, tá? Se você não sabia, a questão da moda de inverno, a moda verão, essas questões aí, foi uma ideia dele de começar a fazer com que a sua corte se vestisse de acordo com a época do ano. É uma curiosidade sobre ele, estava antenado com tudo. Não só com política, com economia, mas também até mesmo com a questão da moda. E por conta de ser a representatividade máxima do Estado moderno absolutista, ele também é considerado, né, um desses grandes ícones e exemplo que foi seguido por outros monarcas de outros estados absolutistas, tá bom? Então é ele quem vai ali simbolizar esse momento ali por ter sido considerado um dos maiores governantes, dos maiores reis absolutistas desse período, ok? A sua aula continua no próximo vídeo.